Ora viva e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de 3 Já é Companhia, a tertúlia mensal de cinema exclusiva do YouTube. Eu sou o Rui Alves de Sousa e a acompanhar-me nesta tertúlia, como sempre, estão os grandes António Araújo, do podcast Segundo Take e do Universos Paralelos, e Tiago Laranjo. Wild. Pensei que... Pronto, eu estava à espera que fosse alguma coisa. Tiago Laranjo, guionista, apesar de não saber escrever. Caros senhores, como estão? Como é que eu saio da... Ora, deixa-me só... Ok, continua. Então, meus senhores, como estão? Como se não tivéssemos acabado de falar. Está tudo bem. É um prazer estar aqui de volta no teu programa. Muito obrigado por me teres convidado mais uma vez. Espera, isto. Ok, é todos os meses assim, não é? Caralho. Para quem nunca viu, muito resumidamente, na primeira parte nós falamos de um tema, na segunda parte falamos de um filme associado a esse tema. Ao contrário do debate passado, esperemos que este não seja tão intenso a nível de opiniões discordantes e polémicas, mas como estamos no verão, vamos falar de um tema mais leve. Neste caso, vamos falar de realizadores que fazem filmes antes de morrer. Os últimos filmes que fazem antes de morrer. Há realizadores que fazem filmes depois de morrer. Não, isto basicamente, só para os nossos espectadores terem uma ideia, eu basicamente peguei... Houve aqui uma falha de comunicação minha. E eu fiz um guião para outro tema que não era o de hoje. E então eu peguei aqui numa coisa que tinha dito, comecei a dizê-la e a meio percebi que não funcionava. Porque eu tinha aqui escrito, passo a citar, porque estamos em época de verão, hoje temos um tema mais leve. Mas eu depois pensei, espera aí, últimos filmes de realizadores não é bem assim um tema mais leve, porque depois eles falecem. Não é? Sim, ficam mais leves. Mais cedo ou mais tarde. E acho que... Mas basicamente o que posso dizer é que vamos falar sobre alguns filmes emblemáticos ou não, realizados por realizadores, esses sim, emblemáticos. Perceber se um último filme é sinal de um grande filme ou de um péssimo filme. E perceber muitas vezes como é que os cantos de cisne dos realizadores são também um testamento contrário ou condizente com tudo o que fizeram antes. Meus caros senhores, vamos então a isso. Também peço desculpa pelo novo cenário e o novo áudio, mas acho que dá para é compreensível, é audível, digamos assim. Este cenário faz sentido, não é? Pelo menos para um ponto de não existência, estou num fundo em branco, morte, cenas, não sei o quê. Não resultou, não faz mal, continuamos em frente. Podes desenhar a lápis algumas estantes, se quiseres. Exatamente, posso, exatamente. Mas basicamente, vamos então passar a esse tema. António, começo por ti, porque creio que da outra vez comecei pelo Tiago, e pergunto-te se um último filme de um realizador para ti costuma ser uma boa surpresa ou um desastre completo. Bom. Já está a correr bem, está a correr muito bem. Na verdade, esta devia ser uma pergunta para o Tiago em primeiro lugar, porque o tema foi escolhido por ele. Mas eu tenho a dizer que eu noto aqui um padrão e um determinado fascínio do Tiago por estes temas, ou temas que são aqui parecidos com este. Porque já quando foi o episódio piloto do Betamax, foi um podcast de boa memória que nós os dois tivemos, eu e o Tiago, nesse episódio piloto, o Tiago insistiu muito que falássemos de um filme do John Huston, que não sendo o último, era um filme que destoava muito da sua filmografia. O John Huston, por acaso, ainda teve bastante no ativo depois disso, fez uma mão cheia de filmes nos últimos anos da sua vida, e não era propriamente o tema de hoje, mas já nessa altura eu notava que havia algum fascínio da parte do Tiago de tentar explorar o que é que acontece na carreira de um realizador para levá-lo de vez em quando a fazer escolhas menos, se calhar, ortodoxas na reta final da sua filmografia. Agora,
endereçando diretamente este tema, eu confesso que não sei, ou quando decidimos falar disto, eu fiquei sem saber muito bem o que é que eu tinha para dizer sobre isto. Porque eu pus-me a refletir e eu não sei se conheço assim tantos últimos filmes. E em primeiro lugar, encarar isto foi interessante do ponto de vista de fazer uma espécie de ponto de situação da minha relação com últimos filmes. E cheguei à conclusão que se calhar esta é um bom ponto de partida para ir à descoberta, porque eu gosto sempre de encontrar desculpas para ver filmes e determinadas perspectivas para enquadrar os filmes que eu vejo. E na realidade não tenho uma lista extensa de filmes que vi que foram os últimos filmes de autores. Agora, nesta reflexão, eu cheguei à conclusão que há 3 tipos de filmes que podem ser os últimos filmes de um realizador. São filmes que o realizador fez e simplesmente parou de filmar depois disso, vindo a morrer anos mais tarde. Sim. Por uma razão ou outra, por opção ou por outras razões. São filmes que ou não foram acabados, ou eram projetos que não chegaram a ser concretizados, porque, entretanto, o realizador morreu inesperadamente, ou porque nunca parou de trabalhar e morreu de idade avançada, não é? Temos casos como, por exemplo, o Robert Altman, ou o Stanley Kubrick, por exemplo. Exatamente. Ou então temos filmes que são fiascos de bilheteira e que, por conseguinte, matam, entre aspas, a carreira do realizador, que nunca mais arranja trabalho, pelo menos no cinema. Às vezes continuam carreiras na TV ou desaparecem de cena. E por isso, eu gostava que nesta conversa, ou melhor, não sei se concordam com isto, e acho que é um bom ponto de partida para esta conversa. E acho que o Tiago está mais que pronto. O Tiago Cobretti está mais que pronto para dar a sua opinião também sobre isto. Exatamente. Tiago, deixa-me só pedir desculpa, porque de facto foste tu que escolheste o tema, mas como da outra vez o António começou, tu começaste, era para não sei o quê. Mas de facto agora queria então saber, pegando no que o António disse, também perceber o que é que te fascina nos últimos filmes dos realizadores e porque é que quiseste trazer o tema para aqui. Não, o que me fascina nos últimos filmes de grandes realizadores é o facto de muitos deles terem sido muito conceituados e terem verdadeiras obras-primas, como é que te atreves, debaixo do seu cinto, e que chegam a uma certa altura e, na verdade, são atirados para fora do aquário e andam ali a chapinhar até que algo lhes aparece pela frente e deixam ao mundo, quer tenha sido a intenção deles ou não, uma última obra pela qual muitas das vezes não serão julgados. No entanto, e como diz o fantástico ditado hollywoodesco, tu só és bom como a tua última obra. Portanto, por que não aventurar-nos por estas terras? E o meu microfone, não sei se vocês me estão a ouvir bem ou se está tudo ok. Às vezes com algumas oscilações, mas está bom. Sim. Está bom. Ok. E por que não colocar debaixo de luzes intensas e uma espécie de quase tortura, o que para eles não interessa porque já estão mortos, mas alguns destes realizadores que todos nós gostamos. Ou não? Ou não. Mas geralmente acho que é o que vai acontecer aqui. Sim. Não, por exemplo, o primeiro caso que me vem à memória é o do meu filme de eleição, o Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, que supostamente, quer dizer, isto agora por acaso carece um bocado de confirmar isto, mas pelo que percebi, a morte um pouco cedo, que aconteceu um pouco cedo, do Sérgio Leone aconteceu por causa da péssima recepção do filme nos Estados Unidos, por causa daquela remontagem
que eu adorava ver, honestamente, é uma das coisas que eu mais gostava de ver, como é que o montador dos filmes da Academia de Polícia pegou no Era Uma Vez na América e o transformou num filme de 2 horas. Ok. Eu acho que há sempre uma grande... Possivelmente meteu pelo meio uma cena num bar gay, não é? Com os Blue Oyster Cult. É o mais certo, não é? Fico Robert De Niro assim... Don't fear the Reaper. Eu acho que há aqui uma grande injustiça. Sempre que... Eu sei que na altura ele só era o montador do Academia de Polícia. Sim, sim. Mas este senhor mais tarde trabalhou como montador no Matrix. Portanto, ele não é um Zé Ninguém mas de uma eu não pastagem seca. mas espera, mas eu não estou a dizer que é por causa de ser a Academia de Polícia, mas mesmo que me digas que ele é o montador do Matrix, eu penso, pá, o Era Uma Vez na América a nível de ritmo não é bem o Matrix, não é? Quer dizer, acho eu. Se calhar certo, mas não quero este senhor, o Zack não, nada contra não o merece, Zack. Não merece sempre um Zack, pontapé na boca. Olha, um abraço para ti, filho. Isto provavelmente foi um trabalho que veio parar as mãos. Se calhar nem o queria fazer. Na verdade, a culpa é do caderno. A culpa é do caderno de encargos, não é? Quer dizer, o homem pode ser o mais profissional e artístico do mundo, mas ele tinha um caderno de encargos que não era o do realizador, neste caso, não é? Certo. Vou mais meter a culpa no produtor, que acho que era o Arnon Milchan, que decidiu dar uns cortes ao Era Uma Vez na América. No entanto, claro, obviamente, Rui, concordo, e apesar de não ter sido também uma escolha natural do Sérgio Leone, daquele ser o último filme dele enquanto realizador e a mãe natureza assim o ditou, eu vou... Eu não sei se foi a mãe natureza, se foi a mãe Warner Brothers, mas pronto... Porque achas que foi a... Eu sempre ouvi histórias, não sei bem se... Achas que foi a Warner que com o stress todo provocou... Eu não sei. Ao Leone que resultou num ataque cardíaco. Foi de ataque cardíaco, não foi? Não estou errado. Foi. É assim, okay. Ele teve 10 anos a fazer aquele filme. Não é? Desde a concepção, produção e finalização passaram-se quase 10 anos. Era o grande projeto da vida dele. O projeto pelo qual ele deu grande parte da sua vida, não é? E ver o que... Eu tenho mesmo muita curiosidade de ver a versão americana para perceber o quão diferente é que aquilo é e porque Desculpa, foi lançada no mercado de home video, foi? Em cassete, originalmente nos Estados Unidos? Só em cassete nos Estados Unidos. Ok. Portanto, mas existem porventura, alguns ficheiros por aí espalhados ou... Sim, umas cópias, certo, que seja nos arquivos da Warner deve haver umas cópias disso. Ok. Mas tu podes ver, não é? Podes ir a... Eu também estou curioso. Até daria material para um episódio futuro. Sim, mas eu assim, não sei se a comparação é justa, mas parece-me que imagina que o Christopher Nolan nunca tinha conseguido lançar o Memento e alguém vinha e editava-o cronologicamente e cortava-lhe 1/3 do filme e punha-o cá para fora. Quer dizer, deve ser a esse nível. Não sei se provocou a morte ao Leone, mas que não deve ter sido uma experiência agradável, com certeza não terá sido. Não é? No caso do Era Uma Vez na América, como não é o filme que vamos falar hoje, portanto não quero estar a revelar demasiados detalhes, mas pelo que li sobre o assunto, basicamente fizeram uma remontagem cronológica do filme, sim. Uhum. Mas a questão é que, ao contrário do Memento, a questão da cronologia não é só por causa de um twist, é por causa de várias coisas. E tiraram a música do Ennio Morricone, criaram... Qual é que é? Fizeram... Mas é assim, desculpa. Eu acho que o Memento tem aquela estrutura por mais do que o twist. Acho que faz parte do próprio ADN do filme a montagem não ser linear. E era nesse sentido que eu estava a comparar com o Era Uma Vez na América. Ok. Eu já não vejo o filme há uns anos, mas a questão é que tiraram a música do Ennio Morricone, mudaram o desfecho de uma das personagens, de uma forma, pelo que eu li descrita, é muito parva, colocando um efeito sonoro de uma bala, de uma pistola disparada, e tentem perceber agora o que é que isso quer dizer. E tem 2 horas. Um filme de 4 horas, ou 4 horas e meia, ou lá o que seja, passa para 2 horas. Pronto.
Não sei como propriamente a coisa poderia resultar. Poderia resultar, não é? Quer dizer, não sou ninguém para dizer o contrário, mas pronto. É isso. Mas diz, Tiago, desculpa. Sim, deixa-me só acrescentar e esticar um bocadinho a lista do António ou seja, em como é que um filme ou qual é que costuma ser o estado de um filme como última entrada na carreira de um realizador, e tenho aqui 5 opções, algumas delas tu, António, já tocaste nelas, e muito bem. A primeira, e há uma com várias hipóteses, o filme é um desastre, tanto nas rodagens, como o Jinxed, do Don Siegel, cujo nome é estupidamente apropriado ao que aconteceu, tanto neste filme como no filme anterior dele, que acho que era o Rough Cut, outro nome também muito apropriado, muito sim. Apropriado ao que se passou. B, na bilheteira, como o All the Marbles, do Aldrich, embora seja um filme que eu gosto bastante, e acho que entre os vários exemplos de que nós vamos falar, não será aquele que teve a pior recepção crítica. C, como filme, temos coisas algo embaraçosas que ficam, e que, claro, são talvez não tanto nas rodagens, certamente na bilheteira, mas dou um exemplo como All Fever Pitch, do Richard Brooks, que acho que não sei se já teve, bem, acho que estou a confundir com outro filme, não sei se este filme já teve um lançamento em DVD ou não, mas Fever Pitch do Richard Brooks ou o $1 Million Mystery do Richard Fleischer. Tiago, desculpa, explica-me o que é que aconteceu aqui. É embaraçoso em termos de quê? É um filme extremamente mal concebido, tipo que correu mal, sim. Correu mal. Não tanto a um ponto de vista de ter tido problemas nas rodagens ou de ter sido um flop crítico, é isso? Um flop criativo. Ou então D, nos 3, tanto nas rodagens... Mas espera, um flop criativo não quer dizer que o filme seja mau. O realizador pode detestar o filme, mas... Certo. Vamos só pela... por aquilo que o filme é conhecido. Ou seja, o Fever Pitch... Digamos que não orgulha ninguém... Não orgulha ninguém ter participado nele. É daqueles filmes eu não tinha dito que o filme era bom ou era mau. Só estou a dar um exemplo de que se costuma ouvir por essas ruas cinematográficas. Ou então D nos 3, e um exemplo que me saltou logo à cabeça foi o Countess from Hong Kong do Charlie Chaplin. E fecho o primeiro grupo o filme é um desastre. Ok, mas só dizer uma coisa já agora que pegaste do Chaplin. Eu não acho que seja um filme completamente descartável. De facto, fica aquém, tendo em conta que estamos a falar do homem que fez a Quimera do Ouro, o Garoto de Charlot, Tempos Modernos, o Grande Ditador, Monsieur Verdoux e outros. Depois faz este filme que é muito... é decepcionante comparado com tudo o resto, mas não acho que seja um filme, um flop. Incluindo com As Luzes da Ribalta, que teria sido um fecho um bocadinho mais em alta, não é? Sim, mais em alta, exatamente. Estou só a tentar não ir agora para opiniões pessoais, só o que paira no ar. O que é mais interessante nos últimos filmes de realizadores para mim é quando são ótimos filmes, obviamente, mas quando tu também percebes que a pessoa, se continuasse, percebes que havia ali uma centelha qualquer que aquilo não ia acabar ali. Ok. Não era mesmo, não tinha sido previsto ser o último filme, como tu disseste, e que essa pessoa, fora se nada de mal tivesse acontecido, teria continuado. E há um exemplo aqui que eu estava a ver, que para mim é paradigmático, é o do Orson Welles. O último filme do Orson Welles,
Qual deles? Sim, qual é que contas como... Porque agora, como último, já não podes contar esse, não é? Não, mas eu estou a dizer o último em vida. O último em vida. Tens de contar com o outro lado do vento. O último em vida dele, que é o F for Fake, que é um documentário extraordinário. É extraordinário, esse vi, é muito bom. É um grande, grande filme que é uma espécie de documentário ficcional sobre... Tem a história de um falsário, mas também é sobre a ilusão criada... Rui, diz lá, é um meta-documentário. É um meta-documentário, exatamente, António. Acho que para mim é um exemplo paradigmático de um realizador que, de facto, continuava a ter o cinema dentro de si, salvo seja, e que ainda teria muito para dar. Já há outros casos, por exemplo, o do Douglas Sirk, que eu vou só aqui confirmar porque não tenho a certeza, mas o Douglas Sirk, sim... Sim, ele acho que fez o seu último filme, que foi A Imitação da Vida, que já foi nos anos 50. Não foi, portanto, esqueço o que eu acabei de dizer. Vamos cortar isto, não sei porque é que me apareceu. Espera, Rui. Como Douglas Sirk? Não. Vou só nem Douglas Sirk, porque está mal. Vi aqui uma coisa mal. Ele fez mais 3 curtas a seguir, mas não é melhor não ficar. Mas tem outro exemplo também estrangeiro. E há outro exemplo para mim que é exatamente que transmite de facto aquela pessoa poderia ter mais qualquer coisa, mas a idade obviamente não impediria que isso acontecesse, que é o Ingmar Bergman. O último filme do Ingmar Bergman, que é o Sarabande, que é um telefilme que é extraordinário, que é uma continuação das cenas da vida conjugal. É muito simples, obviamente tem uma força enorme nos atores e no texto, mas a força do filme está nos atores e no texto, para mim, já não está tanto na câmara do Bergman, está nos atores super experientes que já trabalharam com ele dezenas de vezes. E é um grande filme, não digo o contrário, mas o realizador em si acho que já teve noutra fase uma outra energia, e portanto também tens isto, não é? Tens, lá está o confronto com a morte. Mas olha, eu não querendo descarrilar os pontos que o Tiago estava a enumerar e ainda não tinha terminado, deixa-me só dizer que o Orson Welles tem tantos projetos por acabar que ele era um programa só por si, não é? Exatamente. Ele está numa categoria completamente à parte. Quase nem se consegue apontar o último, no sentido em que ele deixou tantos começados e inacabados e projetos não concretizados. Sim, acho que isso fazia parte da própria natureza do Orson Welles. Sim. E depois, e lá está, também é muito interessante, os realizadores que ainda vivem uma vida longa depois do seu último filme, mas que determinadamente deixaram de fazer filmes, e também estou-me a lembrar do Billy Wilder, que eu não sei se estou... É o Buddy Buddy, Tiago, já é do início dos anos 80, certo? É 81. É 81 e já lá vamos, é mesmo esse cai na secção do fiasco, não é? Que o desanima. Esse cai na secção que eu tinha na minha lista como o filme estreou já fora do prazo de validade. Acho que o Buddy Buddy, sim, eu sei que vais defender o filme. Mas isso também tem o seu charme. Isso também tem o seu Ok. Para mim não no Buddy Buddy, porque acho que é um filme completamente ultrapassado e Deus tenha o Billy Wilder, mas acho que Buddy Buddy não, muito obrigado. O Ebert e o Siskel também concordam contigo, Tiago. Eu não vi o filme. Eu não vi o filme, mas vi. Obviamente se formos por aí, o filme preferido do Gene Siskel era o Febre de Sábado à Noite, que esse é que também não evolucionou nada bem. Portanto, mas não é o último do John Badham, pois não? Não é o último do João Badal. Não é chamado para aqui, vá. Acho que qualquer das maneiras o Febre de Sábado à Noite envelheceu muito melhor do que 5 segundos do Buddy Buddy. Não. Muito melhor que o John Travolta. Não. Tu viste o filme recentemente, Tiago? Não. Posso ter visto. Eu sei do que é que estás a falar. Eu poderia ter visto o filme. Eu poderia ter visto o filme em 2000 e teria envelhecido melhor do que. Rui, por outro lado, vê o estilo do Tiago. Também não sabemos qual é o gosto dele, não é? António, queres também tu enumerar alguns exemplos de... Não, eu estava a ser sincero quando disse... Tu já tinhas enumerado todos os casos, Tiago? Não. Estou no segundo. Ele listou estreou...
5 alíneas de um só e ele certo, disse que de um tinha só, mais. sim, de uma só categoria, que é o filme é um desastre por várias razões. Eu estava atento. Ok, obrigado, António, obrigado. O segundo ponto, o filme estreou já fora do prazo de validade. Temos o primeiro, o Buddy Buddy, do Billy Wilder, como já tinha dito. O Blame It on Rio, do Stanley Donen, outro filme que envelheceu... Não, espera, quando ele estreou o filme já estava... o filme é de 1985 e tem o Michael Caine, e estou-me a lembrar de quem é que lhe faz companhia, o Brian Brown, acho que é o Brian Brown, não tenho a certeza. É o Michael Caine e o Brian Brown, vou assumir que é o Brian Brown, e já estou farto de ser Brian Brown. Estrela do cocktail. A estrela do cocktail. E de um filme de massagens eróticas do Nicholas Roeg, com ele e com a Mimi Rogers. Eu não estou a gozar. Este filme existe mesmo. Em que eles... Eu nem sei bem a história do filme, mas acho que eles ficam encantados pelas filhas uns dos outros. Ou seja, cada um tem uma filha adolescente. Uma delas é a Demi Moore, a outra delas é a Michelle Johnson. Penso que ambas com menos de 18 anos quando o filme foi filmado, e ambas aparecem em vários momentos de nudez prolongada, e basicamente é um pai a tentar engatar a filha do outro, e temos o realizador do Serenata à Chuva a fazer este filme. Pronto. A chuva desse filme é que é outra. não eu estou muito revisteiro. Não estás longe. Não faz mal, Carlos Cunha. O terceiro filme é de um realizador menor, mas que fez um filme muito querido para o público português, cujo título inteiro eu não me estou a lembrar agora, mas é aquele de Fátima, dos Milagres. Como é que é? Lembras-te do título, Rui, António? Alguém? Nem sei o que é que estamos a falar, mas tudo. Mas que é? Aquele da Catarina Furtado? O Miracle of Our Lady of Fátima. Sim, que é de um realizador chamado John Bram, mais conhecido por ter uma carreira de televisão gigante, que em 1960, não interessa, não me lembro, mas talvez 60, vou arriscar, 7, fez um filme chamado Hot Rods from Hell, que é basicamente os Straw Dogs se o misturassem com um filme live action da Hanna-Barbera, e resulta tão bem como eu estou a descrever. E tem um Dana Andrews. Tem um cameo da irmã Lúcia. Não tem, mas tem o Dana Andrews no papel de Dustin Hoffman a tentar. É uma coisa muito, muito bizarra, que eu até diria que merece ser vista, mas... Pois, mas para ti também tudo merece ser. Mas não temos tempo. Eu não fiz a recomendação, eu disse até se o filme não tivesse sido um sacrifício para mim de passar do ponto A até ao ponto Z, sendo o ponto A o início e o ponto Z o final do filme. Mas pergunto-te, Tiago, porque é que tu vais ver este filme se ainda tens o apartamento para ver? O meu próximo filme chama-se Rio Lobo, do... Olha, já viste o Rio Bravo? Já viste o Rio Bravo? Sim, já vi o Rio Bravo, já vi o Eldorado, e claro, vi o Rio Lobo, e o Rio Lobo para um filme lançado no início dos anos 70, e tendo em conta que era a terceira vez que o Howard Hawks estava a fazer o mesmo filme. Olha que não é bem assim. Eu não acho que o Rio Lobo seja um remake tão coisa como é o Eldorado, do Rio Bravo. Tem mais elementos, mas também acaba com o xerife a ter que defender. Enfim, acho que tem mais elementos, só que no fundo depois vai ao mesmo sítio, não é? Sim. Eu aí dou-te razão, mas vou tirar o tapete. Não é bem tirar o tapete, vou só discordar um bocadinho. Vou só dizer que, embora o Rio Lobo não seja um irmão tão gêmeo do Rio Bravo como o Eldorado acho que acaba por ser um filme mais fraco que o Eldorado.
também muito... Acho que a culpa aí também está... Porque, por amor de Deus, o Eldorado tem o Robert Mitchum e o John Wayne e o James Caan, e o Rio Lobo tem o John Wayne. E tem o filho do Robert Mitchum, que não é substituto para o pai. E tem a Sherry Lansing, vá. Pois é, certo. Tem Sherry Lansing. A gente viu este filme no Betamax. Não sei se não lembro. Pois foi. Por acaso não Mas tu incluíste este filme em que categoria? Porque eu, apesar de estar atento, estou completamente perdido. Desculpa, ainda só estamos na segunda, que é o filme estreou fora do prazo de validade. Ok. Porque este também é um daqueles casos em que o Howard Hawks acabou por morrer em 77, não tendo concretizado outros projetos que tinha. Portanto, não era suposto ter sido o último. Claro. Segundo li, ele queria fazer um filme sobre o Ernest Hemingway, de quem era amigo pessoal, e nunca chegou a concretizar esse, entretanto. Olha. Mas Tiago, continua, desculpa. Ok. Número 3, e só faltam mais 2. Está quase. O filme é curioso, mas cai no esquecimento. E aqui meti o Shanks com o Marcel Marceau do William Castle. Olha o que é que eu vou fazer. Qual? Viste o que é que eu fiz aí? Como assim? Exato, caiu no esquecimento. Então. E The Liberation of L.B. Jones, do William Wyler. Grande filme que... não merece ter ficado a colecionar, pô. Número 4, o filme consegue revitalizar o realizador. E ele depois morre. É o último sopro de vida. Num dos casos, sim, que parece que foi o digital que revitalizou este realizador. Não sei se querem adivinhar quem é que eu estou a falar. Exatamente. Com 2 filmes. O Find Me Guilty, mas mais precisamente o Before the Devil Knows You're Dead. E acho que aqui vão concordar os dois. Não vi o Find Me Guilty, mas só um é que pode ser o último, não é? Depois de... Ora, talvez desde o Q&A, não, eu vou aceitar o Q&A. Desde o Q&A que o Lumet não fazia um filme tão... O Q&A ainda estava em jogo. Q&A? Sim, é com... Não? Não, o Q&A eu vi, até tu me emprestaste. Era ver o que é que veio depois. Não, pois, de facto. Se calhar o Night Falls on Manhattan, se quisermos não ser... Vi. Não, mas tens razão. Do pouco que eu vi, do que veio a seguir, acho que tens razão. Mas pronto, com uma carreira tão extensa, é um filme de 2007 que nós conseguimos meter lado a lado, e um filme completamente vivo, por amor de Deus, abre com uma... Bem, quem viu o filme sabe como é que o filme começa. Uma bela cópula. Em que se vê e nós pensamos, por amor de Deus, é o meu avô que está a realizar esta cena. Ele não vá lá, avô, não devia estar a fazer esta. É um ótimo filme para começar a ver em família, porque começa logo bem, começa logo com o nascer da vida, não é? Boa, Rui, boa observação. Obrigado. E querem adivinhar o outro realizador? Sem mais nada? Hitchcock? Não, é um realizador que ainda está vivo, mas que ainda não fez mais nada desde 2011. E não dás mais dica nenhuma? Foi revitalizado o Werner Herzog? Não, esse continua a fazer documentário. Bem, documentários são filmes, pá. Sim, mas não estamos aqui... Bem, há bocado meteste os filmes para televisão de parte. E eu também posso dizer, olha, mas também são filmes, não são... Claro. Mas quem é o realizador? Desculpa, não. William Friedkin, 2011, Killer Joe. Não só com o Killer Joe, mas estas duas parcerias com o Tracy Letts resultaram no Bug e no Killer Joe, que também depois de... Ora, deixem-me fazer as contas. Wow. Yes. Eu gosto muito do The Hunted, mas vou talvez recuar até ao To Live and Die in LA. Grande filme. Se concordar. Grande filme. Não, o Blue Chips. Gosto também muito do Blue Chips. Já agora, antes de continuares, por falar em realizadores que ainda estão vivos, mas que já fizeram o último filme há algum tempo e que, entretanto, cá ainda falecem, porque já têm uma idade bastante avançada. Manuel Oliveira?
Não, esse infelizmente já faleceu. Não, o Peter Bogdanovich. O último filme dele... Pronto, ele fez um documentário que é o The Great Buster, em 2018. Mas a última ficção dele é o She's Funny That Way, ou Ela é Mesmo, reticências, o máximo. Que eu não acho que seja um mau filme, pelo contrário. Não é eu não vi. Não é dos eu melhores... fiz um jogar, mas não vi. Não me apetece muito ver. Mas eu gostei muito do anterior dele, o Cat's Meow. Achei um filme muito interessante. Sim. E ele continua a dizer que vai produzir um próximo filme, eu espero que sim, mas este pelo menos mostra que ele ainda tem qualquer coisa, que ainda tem alguma noção de timing e de realização que pode funcionar. Não ao nível de Paper Moon ou WhatsApp Doc, mas que ainda tem qualquer coisa. É engraçado que, e antes de passarmos... Ok, deixa-me só fazer aqui um parênteses e depois já vamos aprofundar esta questão antes de eu passar para a minha última categoria, mas que também prometo que é uma coisa muito rápida. Estávamos a falar nos filmes para TV e agora que falaste de Bogdanovich, é engraçado que ele fez umas coisas entre o Cat's Meow e o She's Funny That Way, até porque passaram 13 anos. Sim, exatamente. Sim. Que foram alguns filmes para TV que ele não considera filmes para televisão. Ele simplesmente... Ele fez vários filmes para TV durante a carreira, mas apenas considera que a minissérie que ele fez sobre a morte da Natalie Wood é que é a única coisa verdadeiramente para televisão que ele fez, talvez por ter um estilo mais preso ao que a televisão pedia. Isto leva a uma pergunta que eu depois quero discutir com o António, que é porque é que os últimos filmes para TV não contam como os últimos filmes de certos realizadores? É porque houve realizadores que depois conseguiram fazer depende dos realizadores. Algo mais digno em TV e acabar a carreira numa nota mais positiva. Deixa-me só acabar. Como o Robert Wise e o Joseph Sargent. Mas eu acho que tu estás a olhar demasiado para a indústria americana. Porque fora da indústria americana, o telefilme sempre foi visto como uma coisa digna. Ok. Por exemplo, eu falei do Ingmar Bergman, o Sarabanda é um telefilme. É um telefilme. O Fassbinder fazia carradas de telefilmes. O Rossellini também, os últimos 10 filmes dele para aí são telefilmes. Bem, o próprio Fanny Alexander é uma série de TV, não é? Que depois foi estreada em cinema. Mas eu penso que eu respondia-te com 2 pontos. O primeiro é que aquilo que é hoje um filme para TV é um conceito que já quase não existe, porque hoje cada vez mais há filmes, não é? Certo, pronto. Não estamos a pegar no conceito de filme para TV. Por outro lado, porque o meu ponto de partida para esta reflexão tinha sido últimos filmes de realizadores conceituados, de grandes realizadores, e eles foram grandes no cinema. E para mim era essa a perspectiva. E, portanto, ora, sendo que se calhar estamos a olhar um pouco atrás aos Estados Unidos da América e num tempo em que a televisão era um degrau abaixo e não um degrau ao lado ou acima, como é hoje, eu pelo menos pus de parte nesta minha reflexão. Não? Mas não quer dizer que se menospreze o trabalho, seja de quem for, não, claro, mesmo que seja em televisão, não é? Claro. Mas é aquela coisa, também não vamos conseguir... Porque senão ainda abrimos aí uma caixa de Pandora e de repente os 10 episódios da Havaí Força Especial que o Joe Dante fez é o último filme que ele fez também, já agora. Não sei se ia tão longe. Estou a brincar. Eu adoro Joe Dante e nunca vou ver isso, por exemplo. Não é? Sim, mas eu próprio admito que isso são só trabalhos por encomenda que ele fez. Mas isso é. Deixa-me só. Por acaso eu tinha-me esquecido de. Isso foi um silêncio desconfortável. Eu tinha-me esquecido de apontar. Exatamente. Não é uma categoria, mas. Ou seja, filmes de grandes realizadores que, anos mais tarde, quando voltam ao cinema, fazem-no com um orçamento baixo, a roçar. Não digo ridículo, mas orçamentos que mostram as limitações, que fazendo 1+1 com o digital e se calhar um fraco tratamento do digital, que provocam algumas experiências
Mas e depois esse é o último? É isso? Não, este não é o último. Isto foi uma coisa que me lembrei porque falaram no Joe Dante e no Joe Dante lembrei-me no... Eu estava a achar isso muito específico, estás a ver? Não. Os realizadores fazem o pino mas e depois... Não, mas aí também entra o Friedkin, não é? Quer dizer, uma pessoa vê hoje em dia o Killer Joe e mesmo o Lumet, desculpa, o digital era muito giro na altura, mas hoje em dia aquilo é só 1080p. Hoje em dia as pessoas têm 4K em casa. O problema é esse. Ok, eu sei o que estás a dizer, mas estava a ir mais para realizadores que ou seja, por exemplo, o Said Ben Said, que vai buscar os mesmos realizadores que ele gostava e dá-lhes algum dinheiro para fazer as últimas obras. Como o Walter Hill. Pronto, e estou a pensar exatamente no exemplo do Walter Hill, que no último filme dele, que eu não achei nada especial. Estou a pensar no último do Joe Dante, que também foi uma coisa que ele fez com 2 tostões e um pão com fez com 2 tostões e meio por causa do Kickstarter, acho eu. O último do Brian De Palma, com todas as suas dificuldades de produção que teve, e foram muitas, o Domino, que eu achei, não sei se alguém viu, ou se não. António, não? Okay. Ainda não. E tu pensas, bem, estes realizadores já estiveram, eles já foram a cereja no topo do gelado de Hollywood, e agora são um mini milk a derreter, e é só curioso ver estas pessoas que trabalharam com tantos recursos e que agora com tantos recursos e que agora têm de aproveitar aquilo que têm, que é de umas migalhas. Eles são pombos agora e atiram migalhas, e eles têm de andar lá. Deixa-me só, antes diz António, desculpa. Isto é muito rápido também, porque a minha intervenção vai sendo só polvilhando aqui algumas curiosidades, fugindo também um pouco aos Estados Unidos da América e ao que temos estado aqui a falar. Acho que ainda não falámos de filmes que servem quase como elegias, filmes em que realizadores boa. já estavam com o fim à vista e que acabam por refletir nesse filme. Sei tão bem do que é que tu vais falar. Do Hector Babenco? Não? Não, eu vou falar de Tarkovsky e vou falar do Sacrifício, que é um filme onde ele já estava, portanto, nos seus últimos sopros de vida. Portanto, já agora ele e muita gente na filmagem do Stalker, que estiveram a filmar em minas e fábricas abandonadas, aquilo, muita gente ficou doente daí. É o Conqueror 2, não é? Porra, Tiago. Não, mas é que não é o único caso, não é, na história do cinema, mas e se vires o Sacrifício, é um filme que encara a mortalidade e que na verdade demonstra um olhar bastante pessimista sobre a vida e um olhar bastante cínico, e é um filme que pode ser visto de certa forma como um ponto final e uma elegia de um autor que sabia que o fim estava próximo. Eu fico contente que tenhas falado do Tarkovsky, porque assim eu posso falar do outro filme que eu queria falar, que é o do Nicholas Ray, que não é bem dele só, é dele e do Wim Wenders, o que torna o filme ainda mais perverso, na minha opinião, que é o Lightning Over Water, ou Nick's Movie, um ato de amor, que é das experiências mais perturbadoras que eu tive na vida, porque é quase veres uma pessoa a morrer durante 1h30 de filme, sem qualquer distanciamento emocional, com uma estética que, assim, pelo menos para mim fez-me muita confusão ver esse filme. Não sei até que ponto, lá está, é que o filme é mesmo, qual a parte do Nicholas Ray que de facto ficou e qual a parte quase voyeurística, bizarramente voyeurística, do Wim Wenders a ver um dos seus mestres a morrer. Mas, Rui, explica lá, isso é um filme de ficção ou é documental? É um documentário ficcionado sobre os últimos dias do Nicholas Ray. Tem partes um bocadinho mais fáceis de engolir, como, por exemplo, ele ir falar dos seus filmes a uma escola e etc. e tal. Mas depois
Eu honestamente, quando vi o filme, quis fazer tudo o possível para o apagar da minha memória, porque me deixou bastante... num mal-estar emocional bastante grande, não pelas melhores razões. E foi uma colaboração entre os dois em vida ainda do Nicholas Ray? Sim, eu não sei até que ponto é que podemos chamar... Eu estive agora a ver no IMDb, de facto dizem que o filme também foi realizado por ele. Eu não sei até que ponto se pode dizer que foi uma colaboração, se não foi uma... Eu admiro muito o Wim Wenders, mas acho que até hoje ainda há muito debate à volta da real legitimidade deste filme como um filme sequer e não um aproveitamento. Aquela linha muito ténue entre... Sim. Estares a expor demasiado uma pessoa debilitada ou estares a fazer arte. Eu acho que é uma experiência que deve ser vista. Não sei se tu já viste, Tiago. Não, ainda não. Eu acho que deve ser vista. Eu nem conhecia, para ser honesto. Eu acho que deve ser visto, mas com a devida cautela, porque eu não sou... Eu pensava que era um caso único, mas já falei com muita gente, com algumas pessoas que também ficaram com a mesma sensação do filme. Não é fácil de engolir e também... quando digo fácil de engolir, não é que seja um filme... É porque toca ali com coisas demasiado frágeis de uma pessoa e tu vês o Nicholas Ray, ele está bastante mal. Eu, se bem me recordo, do pouco que me recordo do filme, há uma cena que é mesmo no hospital e eu não sei até que ponto isso é ficcionado ou não, mas pronto, lembrando desse filme agora que falaste disso. É o Nicholas Ray que tem aquela obra em que tu vês só uma tela azul porque ele está a ficar cego. Não, isso é o Derek Jarman. Que é o Blue do Derek Jarman. Ok, é impressivo. É que quando tu falaste nessa colaboração, fez-me lembrar também o A Prairie Home Companion, no último filme do Robert Altman, em que já se sabia que o estado de saúde dele era tão frágil que, portanto... Chamou o Paul Thomas Anderson. A produtora pôs de plantão o Paul Thomas Anderson para acabar o filme e, portanto, isto não foi pelas costas, era mesmo um acordo, não é? Sim, em que o Robert Altman, se falecesse, o Paul Thomas Anderson tinha entrado e acabado o filme, coisa que supostamente não foi preciso acontecer. Mas o Prairie Home Companion é uma ficção, não é? Isto é uma ficção, filme... certo. Não, atenção, eu estava só a dizer do ponto de vista de ter um realizador às portas da morte a colaborar com outro num filme. Agora, pela natureza do que tu descreveste, não tem nada a ver um com o outro. É uma experiência muito sui generis. De facto, não posso dizer que é um filme único, mas não pelas melhores razões, do que me recordo, deixou-me... Mas acho que deve ser visto, nem que seja para saber que o Nicholas Ray quis filmar, e lá está o querer ou não querer, isso qualquer um de nós depois lá tira as suas conclusões, querer filmar o seu canto de cisne enquanto está a morrer, de facto é bizarro, mas pronto. Nós também temos casos de filmes que matam realizadores, se não literalmente e diretamente, pelo menos, segundo se diz, indiretamente. Tens o caso do Pier Paolo Pasolini, não é? Que supostamente ainda hoje não se sabe porque é que foi assassinado, mas diz-se que tinha que ver com chantagem com alguém que tinha metido as mãos numas bobines do filme. Enfim, também se fala em motivações políticas, mas também há esta história que ele foi assassinado até antes do filme depois acabar por ser lançado, não é? Não sei quem é que o acabou ou se já estava acabado. O Gordon Parks Jr. Também morreu quando estava a preparar um filme e morreu num desastre de aviação. Portanto, acho que certo. uma morte de é o do Killer of Sheep, não é? Não é? Não é. Estou a falar o Charles Burnett. Estou a falar do filho do Gordon, ou seja, há o Gordon Parks, o lendário fotógrafo, realizador do Shaft e se me esqueci do nome do primeiro filme dele. Mas depois fez outros fantásticos como o Super Cops, que teve um filho, Gordon Parks Jr., que realizou o Superfly, Thomasine and Bushrod, e que ao preparar o seu próximo filme, simplesmente num desastre de avião faleceu. Posso tentar alegrar isto um bocadinho mais? Sim, então deixa-me só ir ao meu último ponto, que é precisamente morte.
Epá, está a ficar muito soturno. Vamos já partir para um tema bastante leve, pessoal. Eu desde já peço desculpa por estar a estragar o vosso tema monocromático com cor. Era só para... Não, tranquilo. Eu não sei se estão a gostar do meu episódio Paranormal Activity, que eu estou à espera que aconteça alguma coisa aqui atrás. Iluminação é sobrevalorizado, eu sempre disse. Mas morte. Dandy and Aspic, em que realizadores morrem enquanto estão a rodar o filme. Não digo que estivessem mesmo com a câmera e tipo... Mas o Anthony Mann, também grande Anthony Mann, que durante o filme padeceu deste mundo, e o que obrigou o Lawrence Harvey, o ator principal, a acabar o filme. E curiosamente o Lawrence Harvey também... acho que não estou em erro, ele não durou muito mais tempo, acho que mais uns anos, e também foi ter com o Anthony Mann, e é isso. Portanto, agora para comemorar a saída, a nossa saída do além, eu vou então acender a luz. Mas para isso tenho de me levantar. Mas podes ir fazendo isso. Mas já agora o Dandy and Aspic é um ótimo thriller à la anos 60 de espionagem da Guerra Fria, que vale muito a pena ser visto e é muito esquecido também, justamente. Há um outro exemplo que não puseste em todas as tuas linhas e opções e não sei o quê, que é o do realizador cuja carreira já tinha acabado há muito tempo e que andou a fazer filmes assim com muito poucos meios e muito dificilmente, e que faz um último filme e que ainda vive 20 e tal anos sem fazer um filme. Estou a falar do Michael Cimino. Cimino, que faz o Heaven's Gate. Qualquer pessoa que investigue 5 minutos sobre a história do cinema sabe que o Heaven's Gate criou o colapso da produtora, etc. e tal, e muita gente considera um filme horrível. Não é um filme horrível. E acabou com a carreira do Michael Cimino, que antes disso tinha feito O Caçador, que ganhou os Oscars, foi um sucesso bilheteiro, aclamado pela crítica, etc. Depois disso, ele ainda consegue fazer alguns filmes de uma forma bastante periclitante e sem grande continuidade, e acaba a fazer o The Sun Chaser nos anos 90, se não estou em erro, com o Woody Harrelson e o John Cena, 96, exatamente. Espírito do Sol, em português. Com Ian Bancroft. Exatamente, não é nada mau o filme. E de 96 até à morte do Michael Cimino passaram-se exatamente 20 anos. Só fez uma curta para o seu cinema. Exatamente. E não foi por falta de projetos. Eu lembro-me de ler uma entrevista em que ele até queria fazer um grande épico sobre os descobrimentos portugueses. E acho que esse caso ainda é muito mais interessante, porque a carreira dele morreu num determinado ponto. Ele ainda foi fazendo um ou outro filme, com muita dificuldade. Depois nunca mais conseguiu fazer um filme e ainda passaram 20 anos até ele. O que ele queria era levar o IGAC à falência também, como levou a United Artists. O Oliver Stone contou uma história caricata sobre a personalidade destrutiva do Michael Cimino, em que ele basicamente... estamos a falar em 1991, para aí, em que o Oliver Stone estava a trabalhar com a Carolco e com o Mário Kassar, e o Michael Cimino passou um guião ao Oliver Stone. Eles já tinham colaborado no Year of the Dragon, e o Oliver Stone gostou bastante do guião, mostrou ao Mário Kassar e conseguiu dinheiro para fazer o filme. E o Michael Cimino simplesmente, em vez de aceitar aquela pequena fatia do bolo e para fazer o seu filme, disse que não, que aquele dinheiro não chegava, que precisava de mais dinheiro para fazer o filme, e o Mário Kassar simplesmente disse-lhe: ok, então não há filme. E imagina quantas vezes é que isto não terá acontecido na carreira do Michael Cimino, um perfeccionista que queria sempre, mesmo depois e obviamente aqui já se tinha passado o Heaven's Gate. Sim, eu já estava condenado até ao fim da vida. Ficou condenado e que mesmo assim, não.
tinha de ser. Eu acho que ele é um daqueles dele. exemplos que provam de que os produtores também são precisos, não é? Por vezes. Claro. Nós temos sempre a mania de defender... E que não podes meter tipo, a tua namorada como produtora porque a coisa não vai correr bem. Pronto. Defendemos sempre os autores, mas os produtores também têm um papel bastante importante. É daquelas coisas. Eu acho que o Heaven's Gate é um grande filme. Na sua versão estendida, não vi outra versão além dessa. Será que ele poderia ter chegado ao mesmo resultado sem tantos sucessos na rodagem? Provavelmente. Acho que sim. Mas cada processo é um processo e faz parte. Mas já agora, antes de continuarmos, e acho que também daqui a bocadinho partimos... Sim, eu só tenho um pequeno então segmento. Diz, António. É só para falarmos um pouco de fiascos que acabam carreiras, e eu tinha aqui alguns exemplos de pessoas que estão longe de morrer, penso eu, mas que nunca mais realizaram filme nenhum. E eu sei que nós prometemos falar de grandes nomes, alguns destes não são grandes nomes, mas acho que tem graça. Temos, por exemplo, o Howard the Duck, que acabou com a carreira de realização do Willard Huyck, não sei dizer o nome dele, melhor do que isto. Temos o The League of Extraordinary Gentlemen. Obrigado, Tiago. Do Stephen Norrington, que tinha-nos dado o Blade e não sei o que mais, mas que, entretanto, com este, nunca mais. O Gilly, do Martin Brest. Essa é uma falha. Deixa-me só dizer uma coisa. Como é que se chama o realizador da Liga de Cavalheiros Extraordinários? Stephen Norrington. Pronto, o Stephen Norrington, depois deste filme, passou para a Liga de Reformados Extraordinários. É verdade. Não, tem graça porque é verdade. Mas fala do Gilly do... O Gilly é uma espécie de provocação, porque eu sabia que o Tiago ia saltar em defesa do Gilly. E do Gobble. e da cena da Tarte do Christopher Walken, que eu não interessa. Não melhor deixarmos por aqui. Eu não vi o filme. Eu conheço o Gobble só por causa das histórias, mas não vi o filme. Mas também eu estou só a numerá-lo, não estou a dizer se foi bem ou mal o que aconteceu. É uma falha não termos mais nenhum filme do Martin Brest desde 2003. Tenho aqui uma curiosidade também, porque é um último filme de um realizador que também era ator, mas que assinou como Alan Smith, e portanto ele próprio, antes do filme sair, já sabia que a coisa ia correr mal. Dá uma pista. Espera aí. Alan Smith e... Bem, tem o Charlton Heston, se não me engano, e é de 1990. É do grande Richard Sarafian. É o Solar Crisis. Richard C. Sarafian, Solar Crisis, exatamente. Um filme de catástrofe que, pelos vistos, a catástrofe foi no resultado final. Há uma versão japonesa do filme que tem uma montagem diferente e que não é... não é... Mas o Sarafian é um grande realizador que, infelizmente ou felizmente, não sei, ele vai sempre ficar conhecido de alguma forma por ter feito o Vanishing Point, que é um grande filme, mas tanto ele, antes do Vanishing Point tem um filme fantástico com o David Hemmings, que é o Fragment of Fear, acho que é assim que se chama, e para a frente tem mais uns filmes bons. Já agora, só por falar em atores realizadores, o Richard Benjamin do Westworld e do Last of Chile, entre outros, e Um Dia a Casa Vem Abaixo. E Um Dia a Casa Vem Abaixo. Um grande sucesso da minha infância. Que eu, se visse hoje em dia, não sei como reagiria, mas que na altura era a coisa mais hilariante que eu já tinha visto. E já não faz... Supostamente tem aqui um projeto anunciado, mas vamos ver. Sim, já não faz um filme para cinema desde o Marcy X. Sim, eu tenho aqui... com o Damon Wayans e a Lisa Kudrow. Também na secção dos fiascos que acabaram carreiras, tenho aqui 2 realizadores, estes sim, de maior renome, e é de certa forma uma provocação, porque quero ver o Tiago também a sair rapidamente em defesa destes filmes, que são o The Osterman Weekend, o último filme do Sam Peckinpah. Não vou sair em defesa desse. O 8 Million Ways to Die, do Will Ashby. Exatamente, o Will Ashby. O Will Ashby, um realizador eu sabia que infelizmente... depois do Being There, nunca mais conseguiu recuperar a carreira. E que supostamente, depois deste filme, tentou endireitar-se, deixar o álcool,
rezam as crónicas que cortou o cabelo, comprou um fato e andava por festas. Ele já tinha andava por festas a tentar... ele já tinha cortado o cabelo no 8000. Mas basicamente tentou endireitar a sua imagem para tentar que lhe dessem projetos e que nunca mais conseguiu nenhum depois deste. Ele era suposto ter realizado o Tutsi. A sério? Mas o Tutsi teria sido antes disto, não? Sim, mas ele foi despedido, ele foi despedido do Tutsi. Ele chegou a trabalhar no filme, mas... Não sabia. Olha, sempre a aprender. Pelo menos não teve que aturar o ego do Dustin Hoffman, segundo dizem. Ui. Que no o ego Tutsi, acho que... e as mãozinhas. Ah, é? Dizem que as mãozinhas também. Pronto. Porque diz que ele e o Sidney Pollack passaram o filme todo aos gritos um com o outro. Mas adiante, que isto não é para aqui chamado. Não tens mais nenhum filme a enumerar, António? Não. Acho que no meio desta conversa já falámos também de alguns que, não sendo os últimos, também fizeram com que as carreiras dos realizadores bloqueassem e que não tivessem grande seguimento. Já falámos do Heaven's Gate. Temos o caso do Southland Tales do Richard Kelly, não é? Que deu-nos o Donnie Darko, e depois que o Southland Tales foi logo um trambolhão ao segundo filme. Ainda realizou mais o The Box, mas... O The Box, eu honestamente gostei do The Box. Mas ele desapareceu, basicamente. Temos o Peeping Tom, que acabou com a carreira do Michael Powell, se bem que ele não tenha parado por aqui. Ele ainda realizou mais umas coisas. Temos o Freaks do Todd Browning, que também acho que foi um escândalo à altura da estreia, um filme de 1932, só que também terá colocado bastantes entraves a ele conseguir fazer outros projetos. E o Rollerball do John McTiernan, que entretanto também com a prisão também não deve ter ajudado. Mas a carreira dele não acabou nem por causa do Rollerball, quer dizer, bem, indiretamente por causa do Rollerball. Mas não foi por... O Basic também não ajudou. O Basic também não ajudou. Sim, mas se não tivesse sido aquele escândalo, ele teria sido... ou seja, Hollywood teria perdoado o John McTiernan, penso eu. Pelo menos durante mais um ou dois filmes. Teria saído de movie jail se não estivesse na jail. Era? Sim, boa. Não, gostei. Rui, tens que arranjar o efeito sonoro, pá. Porque está on fire. Mas a dizer só, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar antes de partirmos para o filme. Não. Eu estou perfeitamente satisfeito. Então, deixem-me só enumerar alguns outros exemplos que não falámos, mas que eu tinha aqui apontado que são importantes. O último filme do Jacques Tati, Parrade. O Tati também foi outro realizador que teve o seu grande filme, o Playtime Vida Moderna, a ser um flop monumental e que lhe deu cabo da carreira. Depois disso ainda faz mais dois filmes, o Trafic e o Parrade, que não estão sequer ao nível do Playtime e do meu tio. Principalmente o Parrade, porque é basicamente uma ida ao circo, filmada em vídeo, portanto, e com partes em película pelo meio. É uma experiência muito interessante. Não é um grande filme, mas gostaria de ver o que é que o Tati teria feito se tivesse evoluído depois disso. Um filme de um realizador enfermo durante a rodagem e que mal se conseguiu aguentar para o final do filme é o John Huston e o The Dead, ou Gente de Dublin. É um bom título. Que é exatamente. Porque The Dead é uma das histórias do Gente de Dublin, só que em português decidiram dar ao filme o nome do livro. É um belíssimo filme. Também, se o John Huston não estivesse já na cadeira de rodas e ligado ao soro, eu diria que ele ainda teria muito para nos dar. Mas reza a crónica que para ele não o encarava como o último, que ainda queria fazer mais. Queria fazer mais. E acredito que ele teria muitos grandes filmes para fazer. O caso de um realizador que fez, este é paradigmático, fez só um filme, e que filme é que é? Night of the Hunter. Exatamente, mas o grande flop que foi impediu de fazer mais algum filme. Felizmente ainda tivemos o seu grande trabalho como ator, Charles Laughton. Um realizador que partiu demasiado cedo, Krzysztof Kieslowski, e que fechou a carreira com aquele que muitos consideram o seu melhor filme, Três Cores Vermelho, da trilogia das cores. Isso, tecnicamente, não será os seus melhores filmes? Não, eu também acho que tríptico, o vermelho é o melhor. E sim, eu acho que o vermelho é o melhor dos três. Não, quero dizer que não é daqueles em que considera os três como um só, não é? Não. Apesar de haver uma ligação entre os três, que é feita por uma cena ou outra do filme, são histórias separadas.
O último filme do Robert Bresson, O Dinheiro, é muito, para quem gosta dos filmes do Bresson, acho que é um dos seus mais bem conseguidos. Bresson, que apesar de fazer filmes com uma carga intelectual bastante elevada, gostava muito dos filmes do James Bond. Portanto, pessoal, uma pessoa pode ser francês e ter um bigode e comer uma baguete e ao mesmo tempo gostar de ver James Bond a dar porrada em pessoas. Falar em franceses, Jacques Becker, um realizador mais clássico do cinema francês, fez um filme chamado Le Trou, ou O Buraco, sobre uma fuga da prisão. António, estavas a perguntar qual é que era o nome do meu filme pornográfico em off? É Le Trou? É o Le Trou. É um grande... ainda há espaço para a sequela, 2 buracos. Se não viram, é baseado na história do José Giovanni, que também foi realizador e argumentista, e também é um grande mentiroso. Acho que a maior parte das coisas que ele disse sobre a sua vida eram inventadas, mas independentemente disso, o filme é muito bom e o realizador é um grande realizador. E por fim, o exemplo dos exemplos, Alfred Hitchcock e Family Plot, grande filme. Grande filme do Hitchcock, melhor do que o penúltimo filme dele, que as pessoas até costumam dizer que é ao contrário. Sim. E é muito divertido, e ele ainda estava cheio de genica, também poderia ter dado muito mais. Mas sim, e ainda estava com vontade de fazer mais filmes, portanto, sim. Foi o último filme acidentalmente. Sim. Good evening. Eu acho que tinha aqui. Já viste o último do Capra, o Pocket Full of Miracles? Não, que é um remake do Lady for a Day, acho eu. Tu já viste? Não. Portanto, vamos seguir com a conversa. Pronto, está bem. Então vamos passar ao filme, o que é que acham? Não. Vamos a isso. Então vou-me pôr cheio, que agora é a minha vez de brilhar um bocadinho. Portanto, o nosso filme de hoje é o Canto de Cisne de Otto Preminger, um dos grandes realizadores da história do cinema, que nós não mencionámos até agora propositadamente, porque vamos falar dele agora. Ele foi responsável por clássicos intemporais, como Laura e Anatomia de um Crime, e O Fator Humano, que é a adaptação da obra homónima do escritor Graham Greene, é uma história sobre agentes duplos, amor e lealdade, e que lida com as burocracias dos serviços secretos de uma forma, diria que aprofundada, e estou a ser simpático. Quer dizer que podem apanhar uma grande seca se não gostam de coisas burocráticas, mas pronto. O livro foi aclamado pela crítica, o filme não, e apesar de ser hoje um dos filmes menos conhecidos do Otto Preminger, eu digo que, tendo lido o livro antes, não achei que fosse inteiramente se deitar fora, e a nível de adaptação é bastante fiel, mas isso é outra história. Enfim, fiquem então com um pequeno cheirinho do que é O Fator Humano. Castle, come in. I don't think you know Colonel Daintree. How do you do? Sit down. I think I knew a cousin of yours at Cambridge. Colonel Daintree's just joined the firm. He's taken over security. I suppose you mean my cousin Roger. I haven't seen him for years. He's at the Treasury. He got a first in mathematics. I got a poor third in history, so I'm in the Secret Service. I explained to Colonel Daintree that only you and Davis deal with top secret cables as far as Section 6A is concerned. Of course, Watson is in charge of 6. He sees them too. Davis was at Reading University, I believe. You've been having a chat with him, have you? Well, I talked to Davis about you, so now I'm talking to you about Davis. It's an open check. I gather that politically he's a bit on the left, hmm? Oh, yes, he's a member of the Labour Party. And you? I have no politics, as Davis no doubt told you. Well, there's nothing personal in all this, you know, but it's, one's got to stick with the drill. Of course. I shan't keep you long. I have a train to catch at King's Cross. The shooting weekend? Yes, how did you know? Oh, yes, elementary. My dear Watson. Só dizer que uma das coisas que mais me faz confusão nos filmes é quando eu sou muito sensível ao som e quando percebo os cortes da montagem pelo som, e há uma grande diferença entre o som de um plano e do outro. Mas ias a dizer, Tiago? Não, ia só... Ia, mas já não vai, não é? Tiago,
O que aconteceu? Ok, congelaste. Agora já estás de volta agora. Pois é, ia dizer, ia só... Não me bloqueies agora. Okay. Agora também tocamos pelo som. Não, ia só dar as boas-vindas ao The Human Factor do Sr. Otto, ao dizer que este The Human Factor, último filme, como já foi dito, do Otto Preminger, partilha o seu título, The Human Factor, com o último filme do Edward Dmytryk, chamado The Human Factor. Uau. E também é uma adaptação do... Não pode ser, porque o livro... Não, é um filme completamente diferente. Mas o The Human Factor... Aliás, estes dois Human Factors encaixam na categoria de grandes realizadores que acabaram a trabalhar com migalhas. E porque tanto este que levou o Preminger à penúria, pelo menos ele teve de vender casas e quadros e só para manter o filme em andamento. Em andamento, sim. Ou seja, tanto esse como o The Human Factor do Dmytryk, que foi... não sei se foi financiado, mas foi certamente distribuído pela mesma produtora que fez o Garganta Funda. Que bom. Brian Storm. Assim. Mas deixa só dizer para explicar um bocadinho aos nossos espectadores. Sim, só queria dar... Eu escolhi esta cena mesmo no início do filme, é basicamente a cena que expõe o que se vai passar. Há um agente duplo no MI5 e basicamente o nosso protagonista poderá, que é o Maurice Castle, poderá ou não ser esse agente duplo, mas a questão é porque é que as suspeitas estão todas a recair sobre o seu colega e o filme desenrola-se a partir daí. Ficamos a saber que, por exemplo, Maurice, não é francês, casou com uma sul-africana e isto envolve o apartheid pelo meio, envolve toneladas de burocracia, como já disse, e envolve dois atores que eu acho para mim é a melhor coisa do filme. Rui, envolve Guerra Fria por via da África do Sul, portanto, faltou aí o elemento de Guerra Fria, não é? É uma guerra aquecida, não é? Porque em África faz um bocado de calor. Mas sim, mas ainda o medo dos vermelhuscos que vinham do frio, não é? E escolhi esta cena também porque tem, para mim, a grande interpretação do filme, que é do Richard Attenborough como o Coronel Daintree. Mas também a outra grande personagem do filme é o Dr. Percival, o médico pernicioso e perverso, que é interpretado pelo grande Robert Morley. Mas antes de passarmos a mais pormenores sobre o filme, como habitual, gostava de saber a vossa opinião, sem spoilers, e depois partimos com uma conversa mais aprofundada. António. Ok. Olha, eu acho que este filme traduz, de certa forma, algumas das reservas que eu tenho para este nosso método de escolhermos um filme que os três nunca vimos. Eu não sei se estou a revelar demais aos nossos espectadores, não, ninguém mas é um constrangimento que a gente aqui tem de tentar trazer filmes interessantes, mas que também sejam novidade para nós. E o que é que acontece? Eu nunca tinha visto um único filme do Otto Preminger e achei que seria de muito mau tom da minha parte vir falar aqui do último filme do homem sem nunca ter visto nenhum filme dele. Eu, por causa disso, curiosamente, e isto não foi combinado, vi os dois filmes que tu listaste na tua intro, que foi a Anatomia de um Crime e o Laura. Sim, são os mais conhecidos, sim. Pronto. É um procedural de tribunal, não é? Para mim, se calhar, um dos maiores exemplos daquilo que veio a ser o formato de um filme de tribunal. Não sei se historicamente isto é verdade, não sei se calhar já houve outros, mas este definitivamente marca ali o template, e o Laura é um filme noir também muito interessante. E eu penso que uma coisa que se encontra nesses dois filmes é uma abordagem relativamente objetiva na forma como o Otto Preminger aborda as histórias. E este fator humano, eu adorei a narrativa, eu adorei a história, já percebi que se calhar vocês nem tanto, mas
a verdade é que a abordagem do Otto Preminger pareceu-me muito, muito seca. E eu penso que o filme acaba por jogar desta abordagem que é muito distante, que é muito, muito, muito objetiva, e que já agora também, para mim, enfim, e depois se calhar vocês podem contradizer aquilo que eu digo ou discordar, mas era algo que eu já tinha sentido no Frenzy do Alfred Hitchcock. Há qualquer coisa nestas produções inglesas dos anos 70 e que eu acho que, Rui, tu fazes menção quando falas desta questão da edição de som, que faz com que os filmes quase que parece que tenham uma vertente amadora ou quase telefílmica. Não sei. Há aqui qualquer coisa, mesmo um realizador de renome como o Otto Preminger a produzir neste contexto, presumo eu que com equipas inglesas em Inglaterra nos anos 70, os filmes têm uma qualidade que para mim são logo um entrave. A verdade é que... E dizer só, desculpa, não é só na montagem de som, é também na montagem de imagem. Aliás, de imagem e na própria qualidade da imagem. A cena, eu não vou revelar grande coisa, mas a cena basicamente em que o protagonista conhece a mulher, aquela cena do jantar, tem apenas um campo contra campo super banal. Aquilo espacialmente está muito mal feito. Eles estão um ao lado do outro. É isso, eles estão um ao lado do outro e depois os planos são frontais e tem imenso espaço à volta. E dá-te a impressão que eles estão afastados. Mas já quando eles estão no hotel é mais ou menos assim. Aqueles também estão... ou seja, a Iman... Ayman? É Ayman. Sim, Ayman, sim. Acho que é Ayman. Em que ela está... ou seja, ele está sentado, o Williamson está sentado na cama, ela está à frente dele e o Preminger, depois de, não sei se é depois ou antes, mas depois de seguir o Williamson com uma Steadicam até à casa de banho, em que sem querer descuida-se e tu vês lá um operador de câmara no espelho. É verdade, é verdade. Depois recua e volta e faz ali um campo contra campo igualmente estranho ao que tu estavas a falar no restaurante, em que ele também depois mete uns planos frontais de cada um deles. Sim, não, eu concordo com tudo o que vocês disseram e eu reparei especialmente, não tanto nessa da casa de banho, porque não sei se reparei no operador de câmara, mas então na cena do restaurante também notei perfeitamente nesse campo contra campo muito mal enquadrado. Mas deixa-me dizer que eu quase que me arrisco a dizer, só tendo visto estes filmes, que o Otto Preminger também devia ter algum tipo de abordagem que ele cria naturalista na forma como trabalha a câmara. E uma coisa que eu reparei na Anatomia de um Crime, que foi um filme que eu gostei muito, foi que em muitas cenas tu notas as sombras, não só dos atores, mas até dos operadores de câmara, a aparecerem, porque a câmara parece que está a tentar seguir a ação de uma forma, não digo documental, mas sim de uma forma natural. E, portanto, parece-me que neste contexto, e agora volto aqui a insistir e a sublinhar a questão deste contexto de produção inglesa, eu sou um grande fã dos anos 70 no cinema americano, daquela Nova York suja, daquela não sei, parece que está ali cristalizado quase num imaginário. Agora, quando tu vês um filme inglês nos anos 70, é do género, eu não queria ter vivido nos anos 70 nem que me pagassem, porque parece um sítio onde não é fixe estar e não sei explicar o porquê, esta qualidade quase amadora. Depois, obviamente, já podemos falar de mais detalhes. Tendo dito aqui uma série de coisas negativas, quero só reforçar que gostei muito da história. Eu confesso que quando abordei este filme, eu nem tinha noção que isto era a adaptação de um livro do Graham Greene, ao contrário de tu, Rui, que fizeste o trabalho e foste ler o livro. Eu volto a reforçar para os nossos ouvintes e espectadores perceberem a grande minúcia profissional à volta deste programa, porque achei que íamos falar de adaptações e pronto.
E estamos a falar de uma adaptação, por acaso. Mas... Sim. Bem, e estamos a falar de adaptações, estamos a falar do facto de tu teres adaptado o teu episódio inicial a este novo episódio. Não, vocês fizeram o trabalho de casa por mim. Não mas quantas páginas é que tem o livro, Rui? Tem 339 páginas. Ok, repete-me só, quantas páginas é que tem o livro? 339. Ok. E tu leste quantas páginas? Eu li tudo. Ok. Mas continua, António, desculpa. Não, estava só a dizer, porque falei aqui de algumas coisas menos positivas, mas do lado positivo, o filme demora o seu tempo a desembrulhar, não é? A evoluir narrativamente. Quando eu percebi sobre o que é que era o filme e quando o filme chegou ao fim, eu fiquei muito satisfeito do ponto de vista narrativo com a história que aqui é contada. Deixa-me só, Tiago, queres dizer alguma coisa sem spoilers ou partimos já para... Sim. Então força, vá, a partir de agora. Só para não. É só porque ou seja, a carreira do Preminger basicamente acabou com o Bunny Lake is Missing em 65. Ele fez mais uns filmes, mas... Sim, mas na história do cinema, estes filmes são... notórios pela sua qualidade duvidosa. É um grande filme. E fiasco após fiasco após fiasco após fiasco, o Preminger acabou. Ou seja, estamos a falar de... Deixa-me só... Não sei de cor, tenho mesmo de... Assim, ou seja, assim de cabeça, 68... Ou seja, o Bunny Lake é de 65, o próximo deve ser para aí de 68. Desde 68... até 79, anos, sim, 10 anos em que o Preminger... Eu devo dizer que da fase final do Preminger eu só vi mais um filme, que é o Such Good Friends, e também não é bom, não. Acho que o Human Factor é melhor, mas pronto, desculpa, continua. E eu até não desgostei desta abordagem mais seca do Preminger, até porque achei que dava bem a mão com a faceta mais burocrática do filme, e não achei que o pé estivesse na bota errada. No entanto, concordo convosco, eu não sou um homem... ponto final, mas eu não sou não sou um homem de embirrar muito com um filme quando há problemas técnicos ou quando um plano está assim ou assado, ou quando eu vejo algum elemento da equipa de rodagem claro, sim, no filme. No entanto, mas aqui é toda uma estética. Sim. Aqui é toda uma estética. Concordo. Não só isso, ou seja, não só essa parte, mas quando o filme decide pegar no martelo e começar a martelar flashbacks e tirar bigodes ao Nicole Williamson. Isso foi a forma mais low budget de sempre para indicar passagem temporal. Eles falam com o Nicole Williamson e ele do nada tipo ou a câmera faz um zoom na cara do Nicole Williamson e tu vais para um flashback ou seja, há toda uma estrutura muito, e agora eu não sei como é que é no livro, não sei se também fazem um zoom numa página e depois tu vais para um flashback. Sim, eles dizem, ele estava sem bigode, depois com bigode. Mas é uma forma um bocado mas aí o absurda e barata, desculpa, Otto Preminger, se bem que ele também não era conhecido por ser uma simpatia de pessoa. Não, e atenção, portanto, o Tom Stopper também terá culpas no cartório no respeito a esses flashbacks, não é? Certo. Não sei. Isso é uma armadilha. O trabalho de argumento aqui foi quase nulo, posso-vos dizer. Não, é que isto dos flashbacks era sempre uma muleta dos filmes baseados em livros, não é? Sim. Que é muito difícil lidar com aquele fluir narrativo que podes ter num livro em termos temporal, que num filme é mais complicado. Só me faltou dizer uma coisa, eu penso que vocês também vão referir isto. Vais falar da Ayman, não? Eu ia falar... Não, ainda não. Também já lá chegamos, mas quero só dizer que o Rui falou no MI5, certo? Sim. Só que o MI5 nunca é referido no filme, eles referem-se à empresa, não é? E não é o MI5, desculpem. Segundo o livro é o MI6, não é o MI5. Pronto. Desculpem. Mas só para dizer que isto é totalmente o anti-James Bond, não é?
Isto, era esse o objetivo, não é? O objetivo do Graham Greene, originalmente, até, não é? Sim, do exatamente. escritor, Aliás, que isto era é muito... desglamorizar o trabalho de espionagem. Está muito na onda do John le Carré, aliás, e o próprio Graham Greene dizia que a melhor história de espionagem que alguma vez leu foi O Espião que Saiu do Frio. E o próprio livro tem várias referências ao James Bond. Se bem que a Ayman estaria mais bem enquadrada num filme do James Bond do que aqui. Eu sei que isto não soa bem. Com a música do David Bowie, não era? Boa. Não, o problema não é... ela é que acho que não é... não foi a melhor escolha para aquele papel. Não, é uma mulher lindíssima. Tipo, acho que ninguém vai estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer que emocionalmente faltava-lhe ali alguma expressão ou outra. Claro que sim. Se calhar a culpa é do Preminger que não lhe deu nada. Talvez. Eu sem ter visto mais, eu diria que ela simplesmente não sabe interpretar. Quer dizer, eu não quero ser desagradável para ninguém, mas eu acho que só com a prova deste filme eu arriscava-me a dizer que ela não sabe interpretar e estava em dificuldade. Há cenas que precisam dela e ela não está lá para as ajudar. Sim. E é uma pena. Porque parece... Tens o Michael Williams a dar tudo por tudo e ele injeta ali uma unidade e a própria interação que ela tem com uma personagem já humana. Desculpa. Mesmo a interação que ela tem com o Dr. Percival, não é? Com o Robert Morley, que é delicioso. Não, e que é uma daquelas personagens. O Dr. Percival é delicioso, é o nome do meu filme pornográfico. Mas o Robert Morley também é daquelas caras que tu reconheces e não sabes exatamente de onde, mas que também já ouvimos em montes de sítios. E que, pronto, quando ela tem que interpretar em oposição ao Robert Morley é muito complicado de assistir até, não é? Exatamente, mas deixa só dizer... Sim, quem diria que ver a Ayman seria mais difícil do que ver o Robert Morley? Mas só dois comentários ao que tu disseste há bocado, António. Eu percebo a tua questão com a história, mas eu acho que não há uma grande história, e isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Graham Greene e como vos disse, li o livro. Não foi o livro que eu mais gostei dele, até foi dos que gostei menos, porque acho que é demasiado verborreico e há momentos em que funcionam muito bem os diálogos, como que são copiados a papel químico para o filme, e há outros em que aquilo está a navegar muito na maionese. Mas há um momento que eu tenho pena que não tenha passado para o filme, que é mais em pormenor, que é a conversa do Castle com o senhor da livraria, o senhor Halliday, se não estou em erro, em que eles falam sobre o comunismo, e aquilo acaba muito depressa, e no livro ainda são 2 ou 3 páginas sobre isso, e de facto é um momento delicioso de diálogos. O Graham Greene era um ótimo dialoguista, digamos assim. A abordagem seca a mim não me fez confusão, porque ela é copiada, lá está também, a papel químico do livro. Não fez confusão. E acho que até levou os cortes. Tenho pena que uma outra coisa, lá está, e não tenha sido mais do que o livro nos dá, mas poderia ser pior. Mas, de facto, parece-me que toda a gente que estava, pelo menos da parte técnica, a trabalhar neste filme, estava a trabalhar não nas suas melhores potencialidades, porque até o genérico do Saul Bass é muito fraquinho. É só fazer um zoom ali da imagem e depois mostrar a imagem. Minimalista. É muito minimalista, sim. Eu acho que ele basicamente desenhou o cartaz e depois disse, como é que eu vou agora otimizar este trabalho para lhe dar um genérico também? Eu vou aqui... Que é um ótimo cartaz e faz sentido, depois é o plano final, que é um ótimo plano para acabar o filme. Ok, outra coisa na cena, naquele bunker, que eu não percebi se era suposto, porque nós ouvimos barulhos da cidade a funcionar, entre aspas, mas depois vemos as piores matte paintings pelas janelas, ou a servir de janelas, e não percebi se aquelas matte paintings se faziam parte do bunker ou se era mesmo só o Otto Preminger. Acho que era suposto ser Moscovo. Eu sei, mas se o bunker, mesmo no filme, tinha aquilo pintado,
ou se simplesmente eram más matte paintings que ficaram no filme. Eu sempre disse matte paintings, não sei. Matte paintings? Eu estou a dizer agora matte paintings? Estás a dizer matte, eu sempre disse matte. Mas pronto. Ok, é matte paintings, sim. Matte. Pronto. Mas, não, eu acho que era suposto ser a cidade. Mas eu gostava de responder a uma coisa que vocês ambos disseram que a abordagem mais seca que não vos fez confusão. Eu, por princípio, também não me faz confusão. Agora, acontece que acho que a vossa reação em termos narrativos, o filme não ser satisfatório, é porque eu acho que há algumas das emoções e alguns dos sacrifícios que são feitos e alguns dos temas da história ficam perdidas precisamente por causa dessa abordagem. Porque a abordagem até está em linha com o modo de estar muito britânico das personagens, não é? E tomam decisões que para qualquer pessoa seriam decisões extremamente dramáticas, e aqui não há um lado novelesco. Mas ainda assim, sendo a abordagem no espectro oposto, ou no extremo oposto do espectro, em que não se faz drama, antes pelo contrário, esse objetivo demais e esse racional demais, faz com que aqueles sacrifícios da personagem principal, aquilo que deixa para trás, aquilo que é a traição do seu próprio país para quem trabalhou sempre, enfim, o facto de ser morta uma personagem por suspeita apenas e não por se haver provas concretas de nada. Ou seja, toda a gravidade destes elementos ficam perdidas por causa da abordagem. E, portanto, a abordagem em si não me faz confusão. Mas depois, quando, por causa disso, se perde o peso narrativo e temático de alguns elementos, aí sim é quando eu acho que o resultado final não tem a qualidade que podia ter tido. O melhor dos livros do Graham Greene, para mim, são sempre as personagens e os diálogos, e às vezes as histórias até são secundárias. Neste caso, acaba por ser um pouco... e aquilo que eu gosto mais do livro é mesmo a personagem do Coronel Daintree, que acho que poderia ter sido muito mais bem aproveitada, mas mesmo assim acho que o Richard Attenborough deu uma ideia do quão complexo é essa personagem. A personagem que tem aquele dilema lá com a filha, do casamento e etc. Mas é das coisas que eu senti mais falta, e se calhar pela influência de ter lido o livro antes, foi de que algumas personagens parece que só desenvolvem por causa dos diálogos. Que tanto pode resultar num livro, mas num filme torna-se uma coisa um pouco sem saborona, não é? Quer dizer, as imagens têm de falar por si também, e acho que só no caso do Coronel Daintree, das personagens secundárias, é que tens algum desse desenvolvimento, não seja só pela questão dos diálogos. Porque muito do filme, tal como o livro, muito do filme se desenvolve-se pelas chamadas telefónicas, não é? E pelo desenrolar dos acontecimentos é assim, mas acho que num livro essas coisas são muito mais apetecíveis do que num filme. E é muito difícil, lá está, quer dizer, porque o tema já é o que é, já tem burocracia pelo meio e a abordagem ainda vai ser ainda mais seca. É claro que no fim há muita coisa que se vai perder, sim, como tu disseste. Eu fiquei desiludido que estava à espera de ouvi-lo dizer I spared no expense. E nunca o disse, não é? Eu acho que esta abordagem mais seca do filme teria sido bem conseguida se o Preminger... lá está, isto é um acho, eu não acho nada. Mas talvez tivesse resultado se ele pontuasse o filme noutros momentos com algo que não aquela abordagem seca, ou seja, porque é muito um tom, e se ele tivesse aplicado... Exatamente. Não há picos nem vales, sim. Exatamente. Porque há momentos, e o final do filme é bastante bom, quer dizer, é um momento, o livro também acaba assim, com um final ambíguo, não é? Não sabemos se realmente aquelas personagens se vão encontrar ou não. Só que acho que o filme até transmite melhor a angústia dessa incerteza, e de facto aí faz sentido que o cartaz do filme seja esse plano, que é um plano muito forte. Só dizer uma coisa em relação ao Cornelius Muller, que no livro é uma personagem muito mais intensa do que é no filme, e que no filme parece um misto de Orson Welles e João Bernardo da Costa. Eu achei que eles tinham se juntado e dado aquele ator, foi aquilo que saiu.
É só isso. E também, foi impressão minha, ou há uma personagem que é o chefe de gabinete, que é um Watson, que nunca aparece. E é só uma personagem que é assim referida. Também tive essa ideia. O John Gilgud? Não. Não. Não, John Gilgud aparece, sim. Esse era o Brigadier Tomlinson. Mas é referido até, que até o próprio John Gilgud, que faz a piada do Elementary, My Dear Watson. E depois até há esse desentendimento de... Não, estava-me a referir ao chefe de gabinete. E... Só que esse Watson parece-me que é uma espécie de personagem à la Godot, de que se está sempre à espera e que nunca aparece, e que também achei um elemento muito engraçado. Não sei como é que funciona em livro. Eu não me recordo, honestamente, porque, como disse, não foi dos livros que mais prazer me deu a ler ultimamente. Não é mau, mas acho que o problema da leitura é sempre esse, não é? É sinuosa e, ao contrário de um filme, não se faz em 2 horas, e se o livro te pegar nos momentos e não te pegar noutros, depois também vais por aí abaixo com ele. Mas não me recordo se havia o Watson no livro ou não. É só porque fiquei sempre com a sensação que eu acho que ainda não vi a cara, e penso que a personagem nunca chega a aparecer, é só mencionada em vários momentos do filme. Exatamente. Pronto, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o filme. Ainda fizemos um episódio bastante grande. Sim, eu tinha só uma pergunta. Tu tinhas aqui uma nota que diz final ambíguo em ambas as versões. Há mais do que uma versão deste filme, é? Não, ambas as versões, livro e filme. E assim, okay. Vamos parar de estar a divulgar as minhas notas, está bem? Porque é assim, calma aí, está bem? É para enriquecer a conversa. Claro, da outra vez eu ia-me lixando. Oh, Rui, o que é que estás aqui a escrever? Sabe blackface bom e mau? Há aqui uma nota que diz: odeio todos os meus fãs, estou à beira do... não. Sim, os 3 fãs, não é? Que são da minha família. Pronto, pessoal, então, eu vou... Eu não acho que seja um mau filme. Não. Tem a pena que poderia ter sido muito, muito melhor. Mas pronto. Sim, eu concordo. Acho que é um filme... É umas sólidas 3 estrelas, não é? Se sólidas não diria, mas... Tremidas. 3 estrelas a tremer. Sim, exatamente. Mas já agora, já que falamos do cartaz, deixá-lo só aqui, porque ainda não tínhamos... Bem, agora é só ser tapado, António. Tinha de calhar a ti. Sabes que hoje em dia este cartaz não iria funcionar. Tinha só tipo um iPhone que não estava no cartaz, porque não estava pendurado por um fio. Era só tipo um cartaz vermelho. Olha, esquecemos foi de mencionar que a banda sonora é uma coisa atroz, não é? Não, sabes, a banda sonora, isso também eu tinha escrito aqui. No início eu achava que era do Mark Knopfler, não sei porquê. O tema inicial achei que era do Mark Knopfler. Não faz o meu género, não é bem do meu gosto. E havia às vezes momentos em que a banda sonora ilustrava só uma personagem a levantar-se e ir até à porta. E depois quando abria a porta... Enfim, sinto que não me estão a escutar e que estão a brincar com Desculpa, foi sem querer. Estava a tentar fazer aqui uma coisa que era estarmos os 3 de lado e aparecia o póster ao lado, mas não. Também não é muito relevante. Era só para dizer que não fiquei fã da banda sonora. Eu não desgostei do primeiro tema da banda sonora. Acho que nos créditos estava bonzinho, depois a partir daí é que foi descalado. Eu estava a falar do meu gosto pessoal em termos da música e da sua utilização, que achei muito estranho em momentos. Às vezes ilustra pequenos certos e depois desaparece. É assim... Sim, pareceu muito aleatória. Muito aleatória. Sim, também concordo. Pronto. Bom, é isto. Já vi piores últimos filmes, digamos assim. Vamos ver agora como é que vai ser o filme do Clint Eastwood. Agora lembrei, não sei se vai ser o último ou não, porque provavelmente já tem 91 anos. Já estás a ditar a morte ao homem? Não, porque ele já teve sempre para ser o último filme, né? O Grande Torino sempre tenho a ideia que é tipo aquele filme para fechar a carreira. E depois ele de repente percebeu que afinal ia viver mais uns anos, então continua a fazer filmes e alguns, pronto, estão bons e estão... Né? Eu acho que ele está em competição com o Woody Allen. Ele na verdade, na altura do Bom, Mau e o Vilão, ele já disse: este vai ser o meu último filme. E ninguém acreditou nele. Mas bom, voltaremos em breve, não sei quando. Será que voltaremos em julho ou acham que devíamos fazer uma pausazinha?
É como quiserem. Querem fazer uma reunião de produção agora aqui ao vivo ou fazemos depois? Não, fazemos depois. Não, ao vivo. Podemos ler as notas. Podemos ler as notas do Rui. Temos 3 documentos por onde escolher. Lemos isto fio a pavio. As pessoas ficam entretidas. O episódio fica com 3 horas. Cortamos em 2. A única coisa fazemos flashbacks, ou seja, ao zoom na cara no próximo episódio. Assim, depois vocês os dois estão em casa, eu não é? Eu ainda tenho de ir para casa. A única coisa que podemos prometer é que para a próxima vimos com o programa certo, Rui? É isso, exatamente, prometo. Mas já agora, só para, como é panágio cada casa, não se esqueçam de seguir os podcasts do António, não. E o Universos Paralelos. Isso parecia a Catherine Hepburn, Tiago. E já agora o meu À Beira do Abismo. Do qual o Rui admitiu que odeia todos os... Não, estou a brincar. Exatamente. É mentira. E não se esqueçam também de ir visitar os defuntos Betamax e escolhe tu. Pronto, e é isso. E depois também podem dizer-nos a vossa opinião do nosso último episódio de cada um destes, não é? Exatamente. Sendo que devíamos ter morrido depois do último episódio. Não. Que horror. E o que é que queres dizer, Tiago? Não sei. Ia dizer que vou só... O Tiago está a apanhar embalo para não acabar o programa mais. Não. Vou só colar a minha Mate Painting do John Gielgud com um imã. Ok, muito bem. Então, tu trazias essa preparada de início ou não? Trazias essa preparada desde sempre? Ok. Então, olhem, assim terminamos esta terceira tertúlia do Três Já é Companhia. Esperamos que tenha sido o vosso agrado e contamos convosco para a próxima, que vamos lá ver quando é que vai ser. E se esquecer, entretanto, é ir fazer o sininho, né? Lá na coisa. Esmagar o sininho para terem a notificação quando chegar um novo episódio. Portanto, olhem, boas férias se for o caso, obrigado e até à próxima. Até à próxima. Boa noite, pessoal. Vamos começar um novo programa que se chama Tiago Laranjo. Começa o 3G a companhia depois do episódio principal. O meu nome é Tiago Laranjo, como eu já disse. Estas duas pessoas não vão... deu errado. Vou-te carregar no botão para fechar. Não, já vá lá, Tiago. Não, ok. Está bem. Vá, tchau. Uma pessoa já não pode ter o seu próprio programa quando querem. Vá, tchau. Okay. Não, isto era assim, não era assim. Não faz lá a cena. Não, era assim. Parece que eu estava tipo assim, mas não, é assim. Pronto, posso? Okay. Posso acabar? Podes. Ok.